A paz do Senhor. Vamos continuar a aula sobre profetas menores e sobre Naum, que nós terminamos a aula anterior falando sobre o juízo divino sobre a Síria, né? Sobre Nínive ali. E nós falamos sobre o cerco, do capítulo 2, versículo 1 a 6, depois o despojo, do capítulo 2, de 7 a 10, e depois a queda do capítulo 2, de 11 a 13. Então, agora a gente vai prosseguir falando sobre quando Deus julga. Então, lembrando que Naum, ele é comparado a um profeta poético, né? As suas palavras, né? Elas são poéticas, mas também proféticas. E a gente busca isso quando ele fala sobre essa questão, né? Do leão, aonde que o leão passeava. Ele vai falar isso no 2, 11 e 12, é uma forma poética que ele vai falar onde está agora a toca dos leões, o lugar onde se alimentava seu filho, seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer. Então, é uma forma poética que ele está falando sobre Nínive, enfim. A gente lembra muito disso quando Elias fazia isso também, né? Ali quando ele estava falando para os adoradores de Baal, onde está o Deus de vocês? Talvez ele esteja passeando. É a mesma forma. Então, nós sabemos que Deus vem julgar, traz um julgamento agora sobre Nínive. Já havia trazido ali Jonas para falar sobre, para que ele se arrependesse, e houve um arrependimento nacional, mas depois de aproximadamente 150 anos, o povo já tinha esquecido de tudo aquilo. E agora eles estão agindo de uma forma que não agrada a Deus, então Deus agora levanta o profeta Naum para trazer esse julgamento. Então, quando Deus ele julga no que tange o pecado, nós somos iguais perante Deus. E isso nós vamos ver em Ezequiel, ali no capítulo 18, ele vai estar descrito sobre essa questão do pecado. Então, ele vai julgar cada um conforme o pecado, conforme as suas ações, conforme a sua forma de ser, o que falou, o que fez, vai ser o julgamento dele. Então, ele julga conforme, né? Eu creio que a Síria, né, o pecado estava passando dos limites. Então, Deus agora ele vem, né, com esse julgamento. Então, esse poderoso leão é um símbolo do Império Assírio, né? Por isso que o Naum ele vai trazer essa forma poética aí a respeito disso. Então, só que agora esse império que tinha esse símbolo do leão, ele estava agora diante de quê? Diante de Deus, diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que com o sopro da boca dele ele destrói, né? Então, eles vão agora conhecer quem é esse Deus, né? Esse Deus poderoso. Então, quando ali Deus fala no 2,13, ele fala, eis que estou contra ti. Então, estou contra ti. Então, é uma palavra bem forte. Porque quando Deus chega a falar, estou contra ti, é que a coisa não tá boa, né? Então, ele declara isso, né? Declara o Senhor dos Exércitos. E ele fala ali, ó, queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões, eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Então, nós vemos aqui uma queda, nós vemos aqui um julgamento
de Deus a respeito de Nínive. Ele estava contra Nínive. Então, essa é a causa, né? Uma causa que Deus vem para resolver diante de um poderoso império, né? E esse império ele vai cair, né? Por quê? Porque eles estavam em oposição a Deus, né? Eles estavam fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Então, Deus vai decretar a própria ruína deles. Então, sempre quando Deus julga, existe uma causa. E a causa era que esse império ele estava fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus de uma forma violenta, de uma forma tremenda. Então Deus ele vai entrar com esse julgamento. A Bíblia fala a respeito da lei da semeadura. Nós conhecemos a lei da semeadura, aquilo que se faz, se paga, né? Você semeia, você colhe. Então Nínive, ela semeou, então agora ela tem que colher, né? Ela era uma potência. Nínive, ela é uma cidade que confiava em seus muros altos, né? Aproximadamente tinha 30 metros de altura, com uma circunferência de 140 quilômetros e em muitos recursos bélicos arquitetônicos. Claro, ela era uma potência. Então, ela confiava naquilo que ela tinha, né? Mas nada adianta ter muro alto, ter um grande poderio bélico, que não vai resolver. Esse império, ele era muito poderoso, né? Ele é um império, o poderoso império de Salmaneser, Sargão e Senaqueribe foi destruído em um só golpe de Deus. Então não adianta ter tudo aquilo, está contra Deus, porque quando Deus entra, né, para julgar, ele vai julgar e ponto final. E foi o que ele fez. Então, semeou, colheu. Nínive, ela foi destruída pelas suas próprias transgressões. E nós vamos ver isso em 3, de 1 a 7, ela vai falar. Ai da cidade sanguinária. Gente, uma cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ao estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçaria, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Então, ela era uma cidade que é terrível, né? As transgressões que é descrita aqui pelo profeta Naum é terrível. Então, a gente vê o grau da maldade, né? E a gente vai entendendo aí por transgressões que é ir além do limite, né? Ela foi além do limite. Deus não permitiu que fosse mais. Então, ele se levanta, né, para trazer uma destruição. Ela era uma cidade que tinha uma grande potência, tinha muita riqueza, força, muros altos, né? Mas isso não significou nada, porque quando Deus se levanta para julgar e para fazer esse julgamento que ele fez, não adianta o poderio humano,
né? Deus levantando a mão, quem é que pode com Deus? Ninguém pode com Deus, ninguém, nenhum rei, nenhum domínio, nenhum poder vai poder contra a grandeza de Deus. Então Deus aqui, ele, por causa dessas transgressões e tudo isso chegar no ponto que chegou, ele vem com algumas formas de execução sobre Nínive. E nós vamos ver aqui 3 dessas formas de execução, né? São 3 pontos importantes da destruição de Nínive que o profeta ele vai ressaltar e nós vamos ver, né? Primeiro, ele vai usar a água. Por que a água? Porque Nínive era cercada por rios, né? E para eles isso era uma proteção. Para eles isso era uma proteção. Intimidava os inimigos, não tinha como chegar o povo, né? Uma nação para destruir Nínive. Então eles contavam com tudo isso. Mas Deus ele vai usar esse elemento para fazer a justiça, inundando com enchente a formosa cidade. Então ele vai usar isso. O próprio rio, ele vai trazer essa justiça, ele vai falar até no capítulo 1 e versículo 7, fala: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia é bom. Ele vai falar sobre isso, que ele é bom, e é mesmo, nós sabemos disso. Mas, tem um mas, né? Por causa da transgressão, além de ele é bom, ele guarda, ele protege, mas tem um mas aqui, com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Vai falar no 1:8. Ele vai usar essa água para fazer essa destruição, quer dizer, esse elemento ele vai usar para a justiça. Então, nós sabemos aí, o primeiro elemento vai ser água. O segundo, ele vai usar o fogo. O fogo é um elemento aqui, um segundo elemento usado para o castigo divino, para o castigo de Nínive. Só que nós também sabemos que o fogo, ele também é usado para purificação. Nós sabemos que geralmente quando tem lugares na Bíblia que ele vai falar sobre a purificação, né? E ele vai dar para nós, inclusive, Jeremias capítulo 9, 7, que fala assim, ó: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? Então, quando ele fala em refinar, né, e provar, geralmente ele passa pelo fogo. Tudo que é refinado, né, o ouro passa pelo fogo para ficar bonito, né? Então passa pelo fogo. Então tem o fogo que ele vem para purificar. E nesse caso, esse fogo veio para destruir, porque Deus ele estava usando dessa forma porque ele estava purificando toda aquela terra de toda a idolatria, da feitiçaria, dessa prostituta sedutora, que nem ele fala, né? Então, tudo isso que é declarado no capítulo 3, de 1 aqui até o 7, ou o 6. Então, o que acontece? Ele ia purificar tudo isso. Então, ele usa o fogo. Então, o fogo é usado para... no 3,15 ele fala aqui, ó: mesmo assim, o fogo consumirá você. Então, não teve jeito. O fogo ia devorar. Ele fala aqui, ó: as portas estão... o 13 fala assim: as suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas. Então Deus ele usa aqui também o fogo. E uma terceira
forma de execução que ele vai usar aqui também é a espada, né? A espada, a gente geralmente fala, né? A espada de dois gumes. A espada, ela corta. A espada, ela é penetrante, ela é cortante. Então, aqui nós vamos ver que ele vai usar a espada. E a espada, ele fala no 3,15 também. Além do fogo que vai consumir, a espada a eliminará. Então, a gente vê aqui que a espada, ela representa o poder humano de subjugar os semelhantes pela força brutal. Foi através da brutalidade e matança que a Síria chegou ao poder. Ela usou a espada contra as pessoas. Então, Deus usaria a espada para extirpar da terra as maldades dos assírios, como um médico que extrai um tumor maligno, né? Ele corta pela raiz. Então, Deus vai eliminar o mal que a Síria havia cometido, né? Da mesma forma, usando a espada, e que ia eliminar todo aquele mal, né? Então, Deus, ele usou dessa mesma forma. Então, ele usa a água, o fogo e a espada. Então, nós sabemos que com essa ação de Deus, então, e essa mensagem profética de Naum, então encerra-se com a destruição da ímpia Nínive, né? E a destruição dela. Então, a Nínive, ela sofre essa destruição. Nínive é tragicamente com uma notícia triste, né? O povo vai ter essa notícia triste de que Nínive foi destruída. Então, a gente vê que Deus, ele não brinca. Deus, ele é um Deus justo. Ele sabe como executar a justiça dele sobre aqueles que passam do limite, né, por suas transgressões. Então, no capítulo 3, se você pega para ler aí, ele inteiro, ele vai falar dessa forma de destruição. Ele vai, né, tá tudo dividido aí, a forma como Deus usou, né, para trazer essa destruição. O texto vai terminar o livro falando como o 3,19 vai falar: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? E é interessante que o livro termina com essa pergunta, né? Então, a gente vê essa destruição. E as pessoas, claro, que sofreram com o ataque dos assírios, eles vão bater palma agora porque eles vão ver uma ação de Deus contra Nínive. Então, eles vão bater palma. É como, olha aí, você fez, então você semeou e você colheu o fruto da sua semeadura aí, ó. Semeou coisa ruim, colheu a destruição. Então, nós temos que, né, olhando para esse livro aí, temos que também ter bastante cuidado com aquilo que nós estamos produzindo, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos semeando, porque um dia ou outro a gente vai ter também, né, vamos colher, porque a lei da semeadura é uma lei bíblica, é a palavra de Deus, e quando Deus fala, ele faz. Então, esse livro, ele é muito importante e nós aprendemos muito sobre Deus, sobre a forma da justiça de Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam, Deus é um Deus de amor, e todos nós conhecemos, e é um Deus de amor que ama de uma forma imensa, né?
Mas Deus, quando as pessoas, ou uma cidade, ou uma nação, ela fica nas suas transgressões e permanece, vai ter um juízo, vai haver algo. Isso não tem como, né? A Bíblia diz que no final dos tempos haverá um julgamento das nações. Então, ninguém vai escapar do julgamento. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Então, esse livro, ele nos ensina que Deus, ele é um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus de amor. E olhando para Jonas, nós vamos ver que ele manda Jonas bem antes, para que essa nação se arrependa, se arrependeram. Se passa 150 anos aproximadamente, eles voltam, eles estão cometendo as mesmas coisas, só que passou do limite, então Deus entra com esse juízo. Então, Naum praticamente é um livro que entra em profetas menores, onde ele vai retratar a destruição de Nínive. E você depois lê aí bem direitinho, são 3 capítulos, leia bem, estude mais sobre ele, porque é importante a gente conhecer, né, as histórias bíblicas, tudo que aconteceu e tudo que o nosso Deus continua fazendo. Então, Deus abençoe vocês, amém?